Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o professor Leandro. Estou iniciando hoje, retomando os vídeos que eu vinha gravando, mas de uma forma um pouco diferente. Eu vou trabalhar com assuntos, ao invés de trabalhar com ponto específico do caderno Aprender Sempre ou do currículo em ação, eu vou trabalhar com assuntos. Então, se você tiver um assunto aí que você tenha dúvida, quiser deixar, deixe sua sugestão aqui no comentário. Quem sabe logo eu posto um vídeo falando sobre isso. Nesse vídeo eu vou falar sobre a equação do primeiro grau. Então, como são vários temas, entre eles sistemas de equações do primeiro grau, eu vou fazer um resumo hoje rápido do que é o sistema, do que é a equação do primeiro grau, como você resolver, estratégias para resolução. Num outro vídeo eu falo dos sistemas e assim por diante, tá bom? Então vem comigo aqui que a gente vai falar de algumas coisas importantes, que a primeira coisa que a gente precisa para resolver uma equação do primeiro grau é saber a linguagem que a gente vai usar, o que significa o que você está lendo. Então veja comigo aqui. Neste primeiro momento eu trouxe para vocês alguns termos que são muito utilizados, nessa nossa vida acadêmica, que a gente precisa saber do que se trata para conseguir compreender melhor. Veja só. Temos aí, né, a resolução de problemas do primeiro grau, e temos uma tabela aí falando da linguagem matemática. O que nós temos aí nessa tabela? Veja, um número. Toda vez que você falar um número e ele estiver sozinho, é o x sozinho. A gente usa o x por um padrão, tá? Pode ser qualquer letra. A gente usa o x por questão de costume mesmo, por convenções, digamos assim. Sucessivo de um número é o que vem depois dele, x mais 1. E assim por diante, ó, o dobro, o triplo. Olha lá embaixo, ó, a metade de um número. Ó. Você não conhece o número, a metade é dividindo por 2, então x sobre 2. A terça parte, a mesma coisa. E assim por diante, olha só. 2 terços de um número. Por que 2x sobre 3? Ó, 2 terços de um número. Olha só, se você fizer essa multiplicação, lembra, ó, multiplicação entre frações, ó. Coisa que você também vai precisar ter em mente, ó, multiplicação de frações, ó, 2x, 3 vezes 1, 3. Por isso fica dessa forma. Lembrando que esta forma de representar uma fração também está certa, tá? Ó, 2x barra sobre 3, isso indica uma fração, tá bom? E assim por diante. Então, colocada essa questão da linguagem, vamos para alguns problemas para a gente entender melhor essa situação? Então vamos pegar aqui o primeiro. Ó, o dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Aí ele pergunta qual é esse número. Primeira coisa, quando você for resolver um problema, faça a leitura dele. O dobro de um número, você não conhece, 2x, certo? Somado com 5, ou seja, mais 5, é igual a 91. Qual é esse número? Então vamos transformar esse enunciado na linguagem matemática. O dobro de um número, 2x, somado com 5, mais 5, é igual a 91. Qual é esse número? Agora você deve estar se perguntando como eu faço para resolver isso. O primeiro passo para você resolver uma equação do primeiro grau é você fazer o quê? Você precisa descobrir qual é o valor de x que torna essa equação verdadeira, né? Ou seja, 2 vezes um valor de x mais 5 obrigatoriamente tem que ser igual a 91, caso contrário isso não será uma equação. E aí? Tem várias formas para a gente fazer isso. Vamos separar aqui. Existe uma forma que muitos de vocês aprenderam, que é aquela do passa para cá, passa para lá, mas muitos de vocês não sabem o porquê disso. Então vamos focar primeiro nessa parte aí, vamos no que vocês aprenderam a fazer. 2x mais 5 é igual a 91. Se você quer achar o valor do x, o que você vai fazer com aquele 5? Tem que tirar ele dali, não tem? E veja, ele está positivo. Então, ó, se ele está positivo de um lado, 2x vai ser igual a 91 menos 5. Então, 2x vai ser igual a 91 menos 5 dá 86, certo? Lembrando, se eu tiver errado, me corrija, por favor, hein? Ó, 86. E agora, você tem duas vezes um número, é igual a 86. O que você vai fazer? Olha só, se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 86 dividido por 2, o x vai ser igual a quanto? 48, é isso? X é igual a 48. Como é que a gente descobre se está certo? Vai lá na equação inicial e substitui. Ó. 2 vezes x, ó. 2 vezes 48, 86. 86 mais 5, 91. Bateu, né? Então tá, você quer confirmar? Você ainda não confia? Faz o quê? Ó? Pega, faz sua conta aqui, ó. Ó.
48 vezes 2, não é? 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. Opa, será que é 96? Acho que não, né? 48 vezes 2 dá 96? Dá 86? É claro que não, né? Era só para ver se você estava prestando atenção, por isso que serve a prova real. Vamos fazer a conta direitinho agora? 86 dividido por 2, vamos lá? Vamos fazer mais aqui, ó. 86 dividido por 2. Ó, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Olha só. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 2, 6. Agora sim, olha só. Fizemos a cola. X é igual a 46. Agora sim, 43. Agora sim, você consegue tirar a prova. Fazer 43 vezes 2, 86, mais 5, 91. Viu como é importante fazer a conta? Muito bom. Agora, Leandro, qual é o outro jeito que você falou que tem de fazer? É esse aqui, ó, 2x mais 5 é igual a 91. Como eu falei para vocês, equação vem de igualdade, ou seja, quando você for fazer a conta, você tem que fazer a mesma coisa dos dois lados da igualdade para manter as propriedades dessa equação, dessa expressão. Então, o primeiro passo que você fez lá, você tirou 5. Foi aleatório isso? Claro que não. Vamos separar aqui, ó. 2x mais 5 igual a 91. O seu objetivo era deixar o x sozinho. Então, você tirou o 5 daqui, não foi? Só que para tirar 5 de um lado, você tem que tirar 5 do outro também. Então, 2x menos 5. Só que se você tirou 5 de um lado, tem que tirar 5 do outro. Certo? Então, por isso que ficou desta forma. Então, ó, 5 menos 5 cancela, né? Porque dá 0. O que sobrou aqui? 2x igual a 86, certo? Qual é o nosso próximo passo agora? Você quer achar o valor do x, não quer? O que você fez? Você não tirou o 2 do lado do x? Você tirou ele daí como? Se o 2 está multiplicando, como que a gente some com ele daí? Precisa dividir, não precisa? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Dividir por 2. Só que se dividiu de um lado, divide do outro. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 2 dividido por 2 dá 1. Sobra o quê? Só o x aqui. 1 vezes x, x. Certo? 86 dividido por 2 dá 43. Olha só, chegamos ao mesmo resultado de duas formas completamente diferentes. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Esse é o princípio de equação. O restante é só aplicação de fórmulas. De que forma que você vai fazer? Aquela que fica mais tranquila para você. Aquela que você entender melhor é ela que você vai usar para fazer. Tá bom? Olha só um outro exercício aí. Ó. Qual é o número que adicionado a 28 é o mesmo que 3 vezes esse número? Então veja, qual é o número? X, certo? Você não conhece. Qual é esse número? X. Adicionado a 28, ou seja, mais 28. É o mesmo significa é igual 3 vezes esse número, ou seja, 3x, certo? Quando você aprendeu equação, a primeira coisa que você aprendeu foi o que tem x para um lado, o que não tem do outro, certo? Então veja, você vai separar isso aqui como? Ó, do lado de cá vai ficar só 28? Pode ser 28 igual a 3x. E esse x, ele estava positivo de um lado, menos 3x? É claro que não, Leandro, é só menos x. O que sobra? 28. Olha só, antes de eu continuar aqui, eu comecei esse vídeo partindo do pressuposto que você já estudou álgebra, já viu a questão de adição de termos semelhantes e tudo isso, tá? Por isso que eu não estou forçando tanto não estou tocando tanto nesse assunto. 3x menos 1x dá 2x. E olha só, x é igual a 28 dividido por 2, x é igual a 14. Olha só que maravilha. Antes de continuar, você viu que o x ficou do lado direito aqui? Tem algum problema? Nenhum, absolutamente nenhum. Tá? O importante é achar o valor do x que satisfaz essa equação. Vamos tirar a prova real agora? Vamos. 14 mais 28 é igual a quanto? 14, ó, mais 10, 38, mais 4, 42. Agora faz 14 vezes 3. 14 vezes 3 também dá 42, ou seja, esta resolução está certinha.
Se você quiser fazer pelo outro jeito que eu expliquei para você no começo desse exercício, olha só, x mais 28 é igual a 3x. Você quer fazer a mesma coisa dos dois lados, não é? Você não tirou o x desse lado? Então, ó, x mais 28 igual a 3x. Então, aqui, ó, menos x. Vamos corrigir essa linha, né? Ó, da mesma forma que no exercício anterior, só para você visualizar, tá? X mais 28, separar aqui para você não confundir, igual a 3x, certo? Lembra que se tirou x de um lado, tem que tirar de outro. Menos x aqui, menos x aqui. Olha onde que vai entrar o mágico da coisa. X menos x, eles se anulam. O que que sobra aqui? 28. 3x menos 1x, 2x. Aí aqui, ó, o 2 que multiplica o x, a gente já sabe o que fazer aqui, né? Tem que dividir por 2. Dividiu por 2 de um lado, dividiu por 2 o outro. Então, o que que nos sobrou aqui? 2 dividido por 2 dá 1. 28 dividido por 2 dá 14. Então, nós temos que o x é igual a 14. Pessoal, presta bem atenção nessas duas formas de resolução que você vai entender de onde vem aquela história do tá positivo de um lado, passa para o outro negativo. É só um atalho, tá? Na verdade, está fazendo exatamente a mesma coisa. Fiz de duas formas diferentes para que você possa visualizar isso. Agora veja nessa tela a seguir, ó, um outro tipo de exercício que ele necessita da interpretação. Então veja, num estacionamento há carros e motos, totalizando 85 veículos. Como que você vai fazer isso? Ó, carros e motos, então ó, separa os nomes, ó, o C são os carros, ou o X se você quiser, tá? E o C são as motos? Não, gente, o C são os carros, né? O C são os carros, você pode chamar de X se quiser. E o M são as motos, que se você quiser também pode chamar de Y. E tem um outro tipo de problema envolvendo carro e moto que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Então tá, totalizando, ó, carros e motos totalizam 85 veículos, ou seja, carros e motos, ó, a quantidade de carros mais a quantidade de motos totalizam 85 veículos. Aí está dizendo que o número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Matematicamente falando, o que significa isso? O número de carros é igual a 4 vezes o número de motos, certo? Deu para entender o que eu fiz aqui, ó? O que é esse C igual a 4M? O número de carros, que é o que está aqui, não foi o que o exercício disse para a gente, ó? O número de carros é igual a 4, esse pontinho aqui indica vezes, não se esqueçam disso, hein? Vezes, tá? Multiplicação, é isso que esse ponto indica. Eu vou escrever direitinho aqui para você não se confundir, ó. É multiplicação. Multiplicação. E aqui, ó, este M significa motos. Então, ó, o número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Por que essa informação é importante? Lembra que a gente só resolve uma equação com uma incógnita? E ali nós temos duas, o número de carros e o número de motos. Mas, se o número de carros é igual a 4 vezes o número de motos, o que você pode fazer? No lugar do carro aqui, você escreve 4M, que é 4 vezes o número de motos, mais M. Isto é igual a 85. Olha, agora você tem condições de resolver. 4M mais M dá 5M. 5M é igual a 85. Se 5 vezes o M é igual a 85, para descobrir o M, que é o número de motos, você vai fazer o quê? Pegar o 85 e dividir por 5. Você vai ver que o número de motos é igual a 17. Qual era a pergunta? Quantas motos há no estacionamento? E assim está concluída. Concluído o problema. Se ele perguntasse qual era o número de carros, basta você pegar aqui, ó, o número de motos que é 17 e multiplicar por 7. Ó, 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6, 68 carros tem nesse estacionamento, se fosse a pergunta. Mas como não foi, sigamos em frente, assim está resolvido o problema. Deu para entender, galera? Espero que sim. Isso foi uma abordagem de problemas. Eu trago aí na sequência para vocês algumas atividades para vocês exercitarem
Por exemplo, ali na letra A, olha o que você tem. X mais 5 igual a 8. Como que você resolve isso? X é igual a 8 menos 5, x é igual a 3. Ah, Leandro, eu quero resolver daquele outro jeito mais... que tem o x dos dois lados. Não tem problema nenhum, ó. Faz do mesmo jeito. X mais 5 igual a 8. Olha só, aqui você tinha que tirar o 5, não é? Então, ó, x mais 5 igual a 8. Eu estou mudando a cor só para facilitar a sua visualização, tá? Não precisa ficar mudando de cor. Tirou 5 de um lado, tira 5 do outro. Ó, aqui ele se cancela. Então, x vai ser igual a 8 menos 5, 3. Olha só, chegou no mesmo resultado. Tá bom? Se tiver negativo, não tem problema nenhum. Como, por exemplo, aqui, ó, letra S. Letra S não, letra O. 3x igual a menos 9. Ora, um número vezes 9 dá. Um número vezes 3 dá menos 9. O que você vai fazer? X vai ser igual a menos 9 dividido por 3. Ora, 9 dividido por 3 dá 3, menos e mais, menos. E tá aí o exercício resolvido. Deixo todos esses outros aí para vocês resolverem e exercitarem a equação. Pessoal, a equação do primeiro grau não tem segredo não, é só exercitar mesmo. Tá? Tem dificuldade de pergunta, mas é só fazendo, fazendo, fazendo. A repetição leva à perfeição. Na verdade, não é isso. Quando a gente fala que a repetição leva à perfeição, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é que a aplicação correta dos conceitos é que vai fazer com que você entenda. Então, quando você coloca em prática o que você aprendeu, é que você vai guardar de fato o que está sendo ensinado. E nesse último são frações, mas a resolução de equações é a mesma. Então, ó, o que você vai fazer aqui? Por exemplo, a letra A. Ó, a letra A que está lá, ó, o A. Na letra A você tem x sobre 2 igual a 18. Então você vai colocar lá, ó, x sobre 2 igual a 18. O que você quer descobrir aqui? Que número dividido por 2 dá 18. Então, ó, esse 2 está multiplicando, x vai ser igual a 18 vezes 2. X igual a 36. Ah, e se você quiser fazer do jeito mais longo, digamos assim, x sobre 2 é igual a 18. Para tirar aquele x dali, se ele está dividindo, você tem que multiplicar, não tem? Então, multiplica por 2 de um lado, multiplica por 2 de outro, ó. X igual a 36. Ah, Leandro, e onde tiver outras coisas, outros valores? Não vai mudar absolutamente nada. Vamos pegar aqui, ó. 3x menos 3, que é a letra V. 3x menos 3 sobre 8 é igual a 3. São várias formas de fazer. Lembra da proporção? Você pode simplesmente sair multiplicando tudo aqui, ó. Mas se o objetivo é tirar o 8 daqui, esse 8 não está dividindo, olha como fica. 3x menos 3 igual a 3 vezes 8. 3x menos 3 igual a 24. 3x é igual a 24 mais 3. Eu vou deixar vocês terminarem, porque a ideia é que vocês exercitem isso. Então, pessoal, referente à equação do primeiro grau, era esse o vídeo, essas explicações rápidas que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Se não ajudou, não tem problema. Coloca aqui no comentário se você quer que eu faça mais rápido, mais devagar. Que eu faço, não tem problema nenhum. A ideia era dar um panorama geral da equação do primeiro grau para você refrescar a memória. Tá bom? Até a próxima, gente.